Então existem pessoas que gostam de profecias que vão se cumprir, profecias que hão de se cumprir. Então Mateus é legal ser usado nisso aí. E na sua célula vai ter gente assim. Então quando você vê crente velho, como eu, né, você pode indicar Mateus. Mateus é uma excelente chave para pessoas que já conhecem o Evangelho e que às vezes estão desviadas, não conhecem a palavra, conhecem a palavra, mas se esqueceram. Entra com Mateus. Em Marcos é diferente. Marcos apresenta Cristo como servo perfeito. Você pode ver que em Marcos não há genealogia nenhuma. Por quê? Porque ninguém está interessado em a genealogia de um servo, por exemplo. Marcos foi escrito para o romano. Romano tinha rei, né? Havia César, havia Herodes, que governava todo Israel. Então, eles tinham rei. Eles não queriam saber de um novo rei. Mas um servo era diferente, né? Um servo que pudesse ajudar, que pode fazer as coisas por mim. É interessante. Fala, ó, eu não sei quem é esse rei não, mas o que ele pode fazer? O que essa pessoa, o que Jesus pode fazer por mim? Então Marcos foi escrito para os romanos e é apresentado como servo perfeito. Em Marcos, ele é o menor dos evangelhos, porém é onde tem mais milagre, aonde você vê mais Cristo trabalhando, porque o servo trabalha, né? Então você vê Cristo trabalhando o tempo todo, fazendo muito milagre. Marcos é o evangelho dos romanos. E hoje em dia, quem é o romano de hoje em dia? Marcos é excelente para o homem de negócio, aquele homem que... Então Marcos, meu irmão, é excelente para você evangelizar homens, mulheres de negócios, profissionais liberais, pessoas que estão montando a sua microempresa, porque em Marcos é o evangelho da ação, é um evangelho onde contém mais milagre, onde Cristo mais trabalha, o evangelho do servo, ok? Lucas é o evangelho que Lucas apresenta Jesus no seu evangelho como homem perfeito, né? Lucas era um médico, era um grego e ele escreveu para os gregos, né? Então ele apresenta Cristo como o homem perfeito. Por que para os gregos? Porque os gregos eram assim, eles eram amantes do corpo, eram pessoas inteligentes, eram né, pessoas que gostavam de estudar os astros, as estrelas, os céus, enfim, era um povo, uma civilização muito avançada e muito inteligente para aquela época. Então Lucas escreveu ele mostrando que ele era um homem perfeito, que ele era Deus, mas que ele era um homem perfeito. Você vê a genealogia de Cristo é totalmente diferente de Mateus. Em Mateus, por exemplo, você vê que Mateus ele vai até Abraão. Lucas é diferente. Lucas ele vai até Adão. Por que ele vai até Adão? Primeiro, ele quer mostrar que Cristo ele é da raça humana. Segundo, que ele quer mostrar que Cristo ele veio desse homem perfeito. Porque quando Deus criou Adão, Adão era perfeito. E ele queria mostrar que ele tinha essa relação com o homem perfeito todo. Então o Evangelho de Lucas foi escrito justamente para os gregos, né? É um evangelho que você vê Cristo em comunhão com Deus, você vê anjos, você vê a perfeição do homem, que você vê anjos descendo para servi-lo ali no Getsemane, você vê a diferença do nascimento, quando os anjos vêm e louvam o nascimento de Cristo, que é totalmente diferente de Mateus e de Marcos. Então, Lucas é isso daí, é o evangelho do homem perfeito. Como eu posso utilizar Lucas no meu dia a dia, como peça de evangelho? Como eu posso utilizar Lucas na minha cela? Quem é o grego de hoje em dia? O grego de hoje em dia é o universitário, aquele estudante universitário, aquele cara idealista, aquele cara que de repente ele veio de alguma coisas místicas e ele gosta de ler livros e ler coisas a respeito. Mateus é excelente para esse tipo de pessoa. Na sua célula, em nome de Jesus, vai ter muito universitário, vai ter muitas pessoas de um nível cultural um pouco mais avançado. Então você indica sempre Lucas. Lucas é o evangelho do homem perfeito e é excelente para esse tipo de evangelização. Amém? E por último, Por último, João.
né? João, ele foi escrito para todo aquele que crê, né? Foi escrito para mim, para você, para todo aquele que crê, toda criatura que crê em Cristo, ele foi escrito. João é totalmente diferente, porque em João ele é apresentado como Deus, como Filho de Deus. Em João você vê Cristo com autoridade, com meditação mais profunda. João apresenta ele como Filho de Deus, perfeito. E eu vou usar como João? Simples. Em João você vai usar para aquela pessoa que chega na sua célula e chega que você prega a palavra, ela aceita de cara, ela fala, eu recebo, eu quero esse Deus para minha vida, eu quero viver o que Jesus tem para mim. Então você sempre indica João para aquela pessoa que está com o coração mais aberto, com o coração mais espontâneo. Amém? Então esses são os 4 evangelhos. E a gente vai futuramente, vai apresentando para vocês aqui na TV Herança de Davi, um por um, explicando cada um detalhadamente. Hoje nós falamos superficialmente para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que é. E agora o próximo passo a gente vai começar a explicar um por um e vai ser Mateus. Mateus, vocês já estão lendo mesmo e vai ser fácil da gente bater um papo e vai ser um passo da gente explicar. Amém? Que Deus abençoe você grandemente e que esse estudo sirva para vocês começarem a abrir o coração, abrir o entendimento e entender que para você ler a Bíblia você tem que ter um propósito. E debaixo desse propósito, Deus vai revelar todo o seu poder, toda a sua sabedoria para a sua vida. Amém.